Amados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 156 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atuação econômica para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, caráter é que fazem da sua marca comunicacional para acomodar tanto o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes, conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sob a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente os seus seguidores, internos e externos. Líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também se apropriarem dessa mesma causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser postecipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Vicente Sitoy, empresário, empreendedor, líder, pai e esposo. Vicente Sitoy, bem-vindo ao nosso podcast. Desculpa, antes de mais nada, só retificar um pouco, Virgílio Sitoy. Virgílio Sitoy, desculpa. Sim. Mas, em primeiríssimo lugar, eu gostava de agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de te conhecer e por essa via ser convidado para o teu podcast e tentar exprimir, ou melhor, transbordar um pouco daquilo que eu sou para que, se calhar, possa transformar mais vidas. Virgílio, muito obrigado. Devo sublinhar que hoje é o episódio número 156, que completa o terceiro ano, considerando que 52 episódios faz um ano, 56 por 2, 156. E temos hoje um empresário, líder e empreendedor. Poderíamos, desde já, ajudar-nos a compreender esta base? Qual é a diferença entre ser empresário, de líder, e de líder para empreendedor? Se calhar, as diferenças fazem um conjunto de tudo isto. Por quê? Porque de todas as lideranças que eu faço, né, porque as minhas lideranças dividem-se entre uma liderança democrática e uma liderança, como é que eu posso dizer, inspiracional, né, que tem a ver com inspiração aos outros, mas no fim e ao cabo, seja no mundo empresarial como no mundo cristão, onde também exerço a minha liderança, né, para os meus membros, motivando-os a se tornarem pessoas melhores e a fazerem a busca da sua visão. Eu acredito que é o mesmo que vem também acontecer no meu local de trabalho, né, porque constantemente eu tenho que trazer aquilo que é a visão da própria instituição e transmitir aos meus colegas. Então, esta é uma forma, todos os dias, ensaiar, trazer a visão acima e poder fazer perceber aos meus colegas qual é a visão para, nesta caminhada conjunta, nós atingirmos uma meta conjunta também e uma meta de sucesso. É importante que haja o acompanhamento. É o mesmo que acontece a nível da liderança, a nível espiritual. Por quê? Porque, de certa forma, nós temos um destino, nós temos uma terra prometida e as pessoas em que eu estou a liderar a elas carecem de acompanhamento, cuidados, incentivos para que também cheguem ao mesmo destino. Então, mesmo na própria liderança, quando eu faço a minha liderança no meu local de trabalho, sempre me vejo no meio da minha liderança, que eu já não estou numa liderança ligada à gestão ou a questões ligadas ao trabalho. Eu primeiro ainda tenho que polir esta questão espiritual dos meus colegas, porque se tu queres ter um bom colaborador, é importante que te certifiques que
a parte espiritual do teu colaborador também está certa. Porque para que uma pessoa consiga se concentrar, para que uma pessoa consiga desempenhar o seu papel a 100%, é importante que esteja em equilíbrio em todas as fases da sua vida. Quer dizer, em todas as esferas da sua vida, esta pessoa precisa de manter um equilíbrio. Porque tu não vais ter alguém concentrada para desempenhar uma função em pleno, sendo que não tem paz em outros aspectos. Então, eu sempre tento, em todos os aspectos, trazer este nível de liderança. Quando eu estou em questões religiosas, eu trago também esta parte da gestão para empoderar aos meus liderados a se tornarem pessoas melhores, porque não é só falar da Bíblia. Ok, falamos da Bíblia, resolvemos um problema espiritual, mas ok, esta mesma pessoa está com dificuldades em avançar, seja a nível do empresariado, seja a nível do empreendedorismo, seja a nível profissional. Eu sempre faço esta troca. Aos meus colaboradores, eu falo da gestão, instruo eles como é que devem ser, como devem ser as melhores pessoas a nível do trabalho em que fazem, e também trago essa questão espiritual, que é para manter o equilíbrio e se tornarem pessoas melhores. Também aos meus liderados também a nível de cristão, também trago estas duas vertentes. Então eu sempre modero e faço esta miscelânea a nível da minha gestão. Excelente, muito bem. E o que mais lhe caracteriza como um ser único? Disse que essas três abordagens acabam por se fundir e fazem o Virgílio. Virgílio, que ele tem esta flexibilidade, essa adaptabilidade de levar a essência de si para os três ambientes, preenchendo gaps, mas dizia que fundamentalmente preocupa-se em transmitir a paz. Quando nós falamos de paz, quão importante é essa paz nos dias de hoje? A nível pessoal, quão importante é a paz para a produtividade do indivíduo em particular e das organizações como um todo? Bom, eu acredito que tudo isto parte do conhecimento próprio, ok? E depois vamos falar um bocadinho da paz, mas primeiro vamos lá voltar um pouco para o conhecimento próprio, a visão e por aí em diante. Vamos falar um bocadinho do Abacuque, duas. Porque o que acontece é o seguinte, muitas pessoas estão em turbulência, primeiro com elas mesmas, e depois vamos falar do mundo. Muitas pessoas estão em turbulências com elas mesmas. Se fores ao fundo e descobrires, vais perceber que esta pessoa mesmo não tem a noção da visão dela. Então, dificilmente tu vais caminhar com alguém que não tem o conhecimento de quem ele é, de onde é que vem e para onde é que vai. Porque se eu caminho contigo, certamente eu devo saber para onde é que tu vais, para saber se podemos partilhar pelo mesmo caminho. Porque se eu te fizer questões simples, como quem és, de onde vens, para onde é que vais, eu percebo se posso ou não caminhar contigo. Porque se nós estamos a trabalhar na mesma instituição ou congregamos na mesma igreja, vamos perceber que estamos a seguir o mesmo caminho. Então é importante que nós façamos sempre o ensaio de que as pessoas fazem sempre esta reflexão, uma introspeção. As pessoas obrigatoriamente, e isto é uma coisa que tem vindo a falhar, e eu falo isso desde os primórdios, porque na década de 70, 80 não havia muito isto de tentar perceber a visão. O que é visão? Isto do que é visão é uma prática atual. Por quê? Porque há uma necessidade. Antigamente nós não tínhamos que ter uma visão clara, plena do que devia ser as nossas vidas, porque os nossos pais já nos diziam isto. O teu dever é estudar, formar-se e ter um emprego. Mas se nós avaliarmos esta questão de estudar, esta sequência que eu chamo de sistema, que não gosto muito por acaso, esse sistema implantado, como é que funcionava assim? E funcionava bem. Mas funcionava bem porque no passado nós tínhamos esta questão da procura. Nós tínhamos pouca gente formada e muito mercado de emprego, então eram logo absorvidas essas pessoas. Não havia necessidade de a gente ensinar sobre o que devia ser a visão, o que é a visão. Mas sucede-se que agora nós temos muita gente formada e pouca absorção do mercado do emprego para as mesmas pessoas. Então, as pessoas começam-se a debater com esta questão de visão, porque não foram preparadas. As pessoas não foram preparadas que o próprio grau superior que elas têm para poder ter a melhor análise da sua vida. Quer dizer, se eu estou formado à gestão,
não necessariamente eu tenha que trabalhar alguém, eu posso fazer gestão a nível independente, eu posso fazer consultorias e posso fazer inúmeras coisas. Então, voltando à nossa conversa anterior, é importante que nós nos certifiquemos de que as pessoas que estão conosco, em primeiríssimo lugar, elas têm ou trazem a paz interior. Porque, sinceramente, se nós ensinarmos estas pessoas a buscarem a paz interior, mesmo que haja uma guerra no exterior desta pessoa, esta pessoa vai saber como gerir. Mas quando tu não tens a paz interior, mesmo que no exterior haja paz, tu estás em guerra. Então, o princípio de um bom funcionamento é a paz interior. Então, nós devemos garantir que os nossos colegas, as pessoas mais próximas de nós, bebam esta questão da paz. Por que é que eu digo isto? Porque eu faço isto primeiro numa análise própria, né? Se hoje eu consigo ter vou chamar isto de um equilíbrio emocional, né? Que é a gestão da paz, conflitos e tantas outras coisas que nós somos submetidos a todos. Porque todos os dias nós somos submetidos a estar em guerra connosco mesmo. E guerra não é nada difícil. Podes sair da tua casa e discutires com alguém no trânsito. Porque alguém fez uma ultrapassagem. Se tu não tiveres este controle, chegas ao teu local de serviço aborrecido, estragaste o dia por causa de uma coisa exterior que não tem nada a ver com o que estava planejado para ti. Então é extremamente importante que as pessoas aprendam a fazer este exercício, a ter esta conversa interpessoal sobre calma e sobre como é que deve entender certos assuntos, porque isto tem a ver com o entendimento sobre como tu percebes uma certa coisa, porque as coisas têm vários pontos de vista. Eu posso ver uma situação e questionar sobre a mesma situação e eu perceber que tens um ponto de vista diferente de uma certa situação e eu tenho outro ponto de vista diferente. Então, eu sendo um indivíduo, eu tenho que ter a capacidade de olhar para um ponto com vários pontos de vista. Porque nós estudamos isto, eu penso que no desenho, em que tínhamos vários pontos de vista. Por que é que nós tínhamos aqueles vários pontos de vista? Era para poder ter uma perspectiva melhor sobre o que nós estamos a edificar. Então, é extremamente importante que nós tenhamos esse exercício de constantemente, porque esta questão da liderança não é uma questão quando falamos da liderança, não é pegar no pronto e pôr a funcionar. Não. Nós temos que saber que temos que, por vezes, ser repetitivos a introduzir até que haja uma percepção. Mas nesta introdução, nisto que nós tivemos, neste exercício de introduzir, nós temos que perceber que existe um desenvolvimento, ou melhor, uma evolução. Então, tem que haver este controle, tem que haver sempre este controle. O protocolo que eu estou a exercer, será que está a ser percebido? Então, será que eu fazer este acompanhamento? E eu penso que é mais ou menos isso. Eu não tenho a certeza se respondi direto àquilo que me questionava. Acabei abrindo outras aspas e falando outras coisas, mas é mais ou menos isto. E por acaso, nós temos o hábito, ou melhor, a cultura, né? Eu vou chamar isto de cultura, do meu serviço. Uma das coisas, uma das questões que são ditas depois de uma entrevista é que vai ter que ser submetido a orações todos os dias. É uma questão obrigatória. Quer dizer, para que é que nós fazemos isto? Nós fazemos isto que é para manter o equilíbrio emocional desta pessoa. Pois, embora a pessoa possa não perceber, porque quando tu estás imerso numa situação, tu podes não perceber em que situação tu estás metido. Então, para poder evitar este tipo de coisa, nós submetemos a algumas orações e dentro da instituição fazemos declarações de fé diariamente sobre o que a pessoa gostaria de ver transformado, primeiro na sua vida e depois na vida da nossa instituição. Isso é poderoso, isso que está agora a falar-nos sobre a importância de as pessoas buscarem desenvolver uma intimidade, uma comunhão com Deus para serem aprovados por Deus e agradarem a Deus. Se nós formos olhar para a passagem do poder, a transição de Davi para Salomão, nós tínhamos em Davi um rei guerreiro, foi um rei que conquistou muitas coisas, foi um rei que tinha um coração segundo o coração de Deus, mas foi um rei que pegou sangue. Por esse motivo é que Deus não autorizou que ele construísse o templo, dizendo que o templo seria construído por alguém que seria das suas entranhas, no caso Salomão, que em hebraico é Shalom ou Shalomon, que significa paz. Portanto, um guerreiro ou um homem de paz,
um homem pacífico. Mas é interessante que Davi aconselha Salomão a que ele fosse prudente em obedecer a palavra de Deus para que ele pudesse ser bem-sucedido em todas as áreas naquele trabalho e acercar-se de pessoas que tivessem essa intimidade com Deus. Está aqui a dizer-nos que daquilo que são as vossas percepções e vivências, observa-se esta evolução nas pessoas, nas equipes, na produtividade, através desta orientação às pessoas que possam ser pessoas que busquem intimidade com Deus. É isso que... Eu sempre tenho o hábito de incentivar as pessoas a terem esta busca por Deus, porque eu sei que é a base de tudo. É a base do tão referido equilíbrio emocional que eu tanto falei. Por que eu digo isto? Porque eu faço uma análise da minha vida. Quem sou eu? Ou melhor, quem era eu antes? Em quem me tornei e quais são as minhas perspectivas? Ok? Eu no meu passado, não vou lhe mentir, eu não era uma pessoa calma. Eu era uma pessoa de conflitos. Primeiro, conflitos comigo mesmo e depois com a sociedade, com a minha família. Então, não vivi uma parte da minha infância, juventude, como devia ser. Eu não aproveitei muito a juventude. Mas, ao mesmo tempo, eu costumo dizer o seguinte, que eu digo isto repetidas vezes para mim mesmo, que a minha vida já não pertence a mim mesmo. A minha vida já não pertence a mim. Porquê? Porque a partir do momento em que tu te tornas um líder, tu tens de abdicar da tua própria vida. Porque se eu quisesse viver a vida para mim mesmo, se calhar eu não teria que estar a cumprir à régua, ao pé da letra, tudo aquilo que eu faço. Mas um dos exemplos é o seguinte: eu estou a liderar uma empresa com por aí 14 colaboradores. Se eu vivesse para mim, vivesse para o meu egocentrismo, eu estaria a falhar com muitas coisas para os meus colaboradores, para a minha equipe. Eu estaria a falhar com muitas coisas para eles. O mesmo eu digo para os meus liderados, a nível do cristianismo, sobre o tamanho das pessoas em que eu estou a liderar. Então, eu às vezes tenho que... Quer dizer, a minha agenda já não é feita na base da minha pessoa. É feita na base da minha família, é feita na base dos meus colaboradores, é feita na base dos meus liderados. Por quê? Porque eu vivo para eles. Então, mesmo que eu tenha uma agenda, a minha agenda, ok, pode ser ir à China e ficar um mês, mas o que é que vai ficar a acontecer se eu tiver que me abdicar desta agenda dada por Deus? Então, tudo aquilo que eu hoje falo, tudo aquilo que eu hoje me tornei, eu me tornei porque eu aceitei ser submetido a certas coisas. Eu em certas vezes eu perguntava, mas Deus, por que é que eu preciso passar por isto tudo? Mas hoje, sentado nesta mesa, nesta sala contigo, eu percebo que eu tenho muita experiência, eu tenho muito conhecimento sobre muitas coisas desta vida, que algumas eu não aprendi na escola ou na universidade. E é um conhecimento raro. E é um conhecimento que toca as pessoas, porque é realmente aquilo que elas estão a viver. As pessoas não estão a viver a matemática. As pessoas estão a viver um desequilíbrio emocional. As pessoas estão a viver uma falta de dinheiro. E isso não é álgebra linear. Isso não é física. Isso é algo que precisa ser remediado, que precisa de uma conversa entre duas pessoas e chegar-se a um fim. Então, quando eu paro, olho para mim e faço o estudo do meu passado, eu me vejo na situação de muitas pessoas. E é aí onde eu digo que o porquê dos nossos pais serem pessoas muito sábias é por acúmulo de situações em que elas viram na vida. Elas já viram muitas situações e quando nós tendemos a uma certa situação, elas facilmente sabem para que caminho nós estamos a tomar. Elas já sabem o que vai dar, porque não é difícil se aperceber sobre o que tu podes te tornar, sobre o que uma pessoa pode se tornar. Se eu sou uma pessoa que constantemente está em bares, eu só posso virar um bêbado, um viciado. Não tem outro nome. Mas para eu, que não tenho uma perspectiva ou não tenho uma visão completa de mim dentro daqueles bares constantemente, porque acho que estou-me a divertir, eu não estou a ver para que caminho eu estou a entrar. Mas para alguém que tem mais conhecimento e já assistiu várias situações iguais àquelas, ela sabe que esta é mais uma estatística
que vai te levar para aquele sítio. Se tu és uma pessoa também que constantemente está a investigar, está a ler, está a estudar, vais tornar uma pessoa também com enorme bagagem a nível de conhecimento. E isto é o mesmo exemplo que nós podemos pegar para tantas outras coisas em que a gente faz repetidas vezes, em que podem nos tornar aquele tipo de coisa. Isto também fala sobre o meio das pessoas que nos rodeiam. Quem são as pessoas que te rodeiam? No fim do dia, que conselhos você leva para casa? É isto que nós devemos definir. Porque e voltamos sempre para o mesmo princípio. Se tu não sabes quem és, vais saber com quem é que deves brincar. Se eu hoje admiro o António Sende, é porque eu sei que ele é alguém que eu quero me tornar um dia. É por isso que eu busco perceber qual é a metodologia dele, como é que ele faz as coisas, onde é que ele chegou e como é que eu posso chegar. Mas isso também dependeu de eu ter definido quem eu sou. Só a partir de eu saber quem eu sou é que eu posso saber com quem eu devo andar. Porque, sinceramente, se eu não souber para onde eu vou, qualquer companhia serve. Então, estas coisas devem ser alteradas. Muito bem. Qual é o propósito de vida do Virgílio Stein? Transformar vidas. Transformar vidas. Com o meu exemplo de superação. Eu fui um exemplo feito por Deus para que as pessoas percebam que tu podes sair de qualquer tipo de vício, que tu podes te transformar e que tu podes te elevar e tu podes ser quem tu desejas ser nesta vida. Tudo aquilo que eu me tornei hoje, eu escrevi um dia, eu decidi que seria. E volto a dizer, eu serei um dos melhores empresários deste país, as minhas empresas serão as melhores empresas deste país, serei o melhor pai que este país pode ter, serei o melhor marido que este país pode ter, serei o melhor líder que este país pode ter, serei o melhor filho, serei o melhor amigo que este país pode ter. Eu serei isto tudo que eu acabo de mencionar. E uma coisa de determinar, é importante que também tenha datas para controlar isto. E como eu costumo fazer sempre, eu ensino muito aos meus amigos. Em tudo que vocês fizerem, coloquem metas a curto, médio e longo prazo. Usem muito as metas de curto prazo para vos levar às metas do longo e do médio e do longo prazo. Porque se vocês correrem para as metas do longo prazo, vão morrer de ataque cardíaco. Então, isto é o que acontece muito nos dias atuais. Todos nós estamos a perseguir metas, já queremos logo estar no longo prazo. Não é possível. Deus tem que te preparar. Tu tens que passar pelo deserto para entender. Tens de estar capacitado a nível de resiliência. Eu costumo perguntar às pessoas, vocês já perceberam qual é a particularidade de uma classe com exame? As pessoas sempre dizem que não percebem. Mas se tu fores analisar ao certo, vais perceber que uma classe com exame só existe para te elevar. Nona classe não te leva. Se estás na nona classe, ainda estás lá no primário, sei lá. E quando transitas a 12ª classe ou 10ª classe, passas a ter um certificado que diz que já estás em um outro nível. Eu, depois de terminar a 12ª, já estou no outro nível. Depois de terminar o ensino superior, já estou no outro nível. Mas são as classes que, se nós repararmos agora, vamos perceber que são as classes em que as pessoas mais reclamam por elas. Então, por que é que reclamamos por aquilo que nos eleva? É porque a preparação exige sacrifício, existe dor nessa preparação. Então, quando tu és uma pessoa que está a passar por uma situação e tens que ter ânimo, deves ter um modelo de exercício que anima a tua caminhada, porque sob o risco de começar a sermos ingratos, é muito complicado ser ingrato, principalmente para Deus, porque estás a passar por uma situação, começas a questionar a Deus. Mas por quê? Então, nós devemos sempre ter um exercício para animar a nossa caminhada e continuar a ser grato para com o nosso Deus, porque Ele é que sabe para onde é que a gente vai. Então, é extremamente importante aprender a ter um exercício de positividade, porque nós podemos acordar todos os dias e as coisas não estarem a caminhar, mas nós devemos perceber que é mesmo depois da escuridão que amanhece. É da parte mais escura da noite que depois aparece o clarão. Devemos mentalizar isto, porque a ingratidão faz voltar tudo o que é bênção, mesmo que na contagem da tua bênção já esteja no 99,99999%.
e naquele momento tu te tornas um ingrato, aquilo que tanto esperavas simplesmente volta. E pode ser uma estratégia diabólica de te tornar uma pessoa ingrata para não ser receptivo. Porque esta questão da recepção, da recepção neste caso, é uma questão que... O que é que eu quero dizer mesmo? É uma questão, é uma sintonia, ok? Porque se existe um canal 90 e ponto, sei lá, ponto qualquer coisa que tenhas que sintonizar para ouvir, significa que vocês têm que estar na mesma energia. Então, nós devemos preparar o nosso corpo e mente para estar nesta energia da recepção. Então, é um exercício. Sim. Não vais sintonizar 99 com 98. Simplesmente vais ouvir um... Não estás a situar aquele canal. Então, nós devemos ensinar as pessoas a situarem o canal certo, estar em comunhão. Estar em comunhão, a comunhão. It's a wonderful. Excelente. Como é que as crises explicam quem o Virgílio é? Bom, costuma-se dizer na liderança que a liderança é a gestão de conflitos. Bom, eu vejo as crises como um sinal positivo. Sempre que eu estou numa crise, eu sei que algo maior está a caminho. Nunca tive uma crise que não tenha me elevado. Das piores crises que eu já tive, elas só me elevaram. Então, eu ressurjo sempre das crises. E elas têm sempre um ensinamento para mim. Eu acho que Deus não te dá, não te submete a situações sem que não sejam para te ensinar. Mas também, se não aprendes, vais ver as situações de forma repetida. Então, é importante que nós tenhamos a capacidade rápida de aprender e entender para poder sair deste ciclo repetitivo. Porque ciclos repetitivos são para pessoas que não aprendem. Se constantemente estás na 10ª classe, significa que alguma coisa não está a ser bem aplicada no teu exame. Vais ter que voltar a repetir o ano. E repetir o ano significa voltar a responder aquele teste que já fizeste várias vezes, mesmo que tenhas feito com sucesso. Vais voltar a fazer o teste de português porque chumbaste a classe. Ser submetido para as mesmas questões. Então estamos a falar de uma repetição. E as repetições, se fores analisar um quadro de repetições, é de pessoas que não evoluem, é de pessoas que não aprendem. E as crises vêm para te tirar, vêm para te testar. Who you are? Quem és? Se responderes quem tu és, saíste da crise. Muito bem. Sobre liderança, já tinha nos dito que é adaptável, falou que em alguns contextos é democrático, outros contextos é um pouco mais liberal, outros mais autocrático. Gostava de saber, naquilo que é um perfil ideal de líder, este líder que é, se quisesse, através de um espelho, exteriorizar aos outros, quem é o líder Virgílio Stoy? Quais são os 3 ou 4 principais atributos de liderança que este líder, este protótipo de líder que está a trabalhar em si é? Bom, uma das coisas que eu mais faço é a seguinte: eu sempre olho para a forma como Jesus comportava-se, né? Que era uma pessoa que sempre queria fazer o bem, atenciosa para com os outros, mas no momento de decisões ele também por vezes era radical. Ok? E na verdade, mesmo esta minha forma de liderar, democrática e tantas outras formas como eu faço a minha liderança, por vezes eu tenho que pôr a mão em mim mesmo e ter um certo tipo de exigência, porque nesta questão de crescimento nós temos que olhar para como é que nós fazemos as coisas. Porque da forma como eu era antes não é da forma como eu sou hoje. As responsabilidades que eu tenho hoje, se eu não for por vezes um pouco duro, eu não estaria a fazer bem para os meus próprios colegas de trabalho. Eu não estaria a fazer bem para os meus próprios filhos. Eu não estaria a fazer bem para os meus próprios liderados. Então, mesmo nesta liderança democrática, há que se analisar esta liderança democrática. Ok, quanto és tão bom que até possa te prejudicar. Então, esta bondade minha tem que ter níveis para que não possa prejudicar.
Porque as pessoas também precisam de andar sobre certas barreiras para que não se percam. Então, que barreiras são essas que eu tenho que montar para que estas mesmas pessoas não se percam? Então, existem metodologias, existem formas de ajudar todas as pessoas que caminham comigo para que elas não se percam no caminho. Para que também, porque nós estamos a falar de instituições. Mesmo se a gente fala também a nível cristão, também existem metas. Quantas almas salvaste? Ok, esta empresa, quanto esta empresa ganhou este ano? Quanto ganhou este mês? Então, estas todas as coisas, eu me revejo como uma pessoa, às vezes boa acima da média, mas para isso há sempre formas de alterar. Por exemplo, na minha instituição, não sou eu quem faz a gestão do recurso humano. Não sou eu quem faz a parte administrativa. Eu não faço muitas das coisas. Então, se tu és uma pessoa que está lá de baixo, pode não entender muitas das coisas, mas eu exerço muita pressão sobre quem também está ao lado de mim a nível de liderança. A gestora do RH, eu tenho as minhas exigências com ela. Ao diretor do recurso humano, eu tenho as minhas exigências com ele. E tantas outras direções que fazem parte da minha instituição, existem exigências. E isto não é uma coisa inventada. Não é uma coisa inventada. Ok, o teu contrato fala sobre, o teu CV fala sobre o que é que tu vais desempenhar. Então, eu posso ser bom, mas isso não significa que devas não cumprir com o contrato que a gente tem. Ok? Tu és meu liderado. Ok, nós todos os dias fazemos imersões, estudamos, lemos. Ok, o quão estás a caminhar? Para onde é que tu queres ir? De onde é que vens? Para onde é que vais? Então, estas todas as coisas precisam ser analisadas. Mas, em suma, eu tenho estudado muito e tenho me apercebido que a minha liderança deve ou carece um pouco mais de pressão, porque sem pressão não se cresce. Mas isto não faz de mim uma pessoa má. Mas isto faz de mim uma pessoa que queira caminhar de uma forma mais longa. Porque a bondade pode fazer a empresa prejudicar a ele mesmo. Se eu for bom com o meu colaborador e eu não lhe obrigar ele a cumprir as metas, amanhã a empresa fecha e ele perde emprego. Então, no fim do dia, quem é que ficou mais prejudicado? Então, é mais ou menos isto. Eu me revejo, não consigo definir ao certo sobre muitos termos, sobre como é que a minha liderança é feita. Se calhar eles é que responderiam melhor, mas o nosso ambiente de trabalho, nos posts em que eu vejo dos meus colegas, falam muito que a empresa é o segundo local em que eles mais gostam, é uma família, usam muito esses termos aí, família e blá blá blá, esse tipo de coisa. Então, eu penso que num questionário, a nível do grau da satisfação das pessoas que me rodeiam, tenho uma boa percentagem de positividade em como lido com eles. Muito bem. Olhando para o setor empresarial moçambicano e as diversas nuances, nomeadamente um setor que é maioritariamente informal, a burocracia para o registro de empresas e aquilo tem sido das maiores reclamações dos empreendedores, que é a falta de incentivos, custo de fazer negócio, de iniciar negócio, carga fiscal. O que entende, o que se poderia fazer para tornar o setor privado a verdadeira dinâmica ou a bússola de transformação da economia moçambicana? Bom, se calhar das coisas que o mestre ainda acaba de falar aqui, se calhar são das poucas que são um real problema do nosso mercado. Ok? Essas estatísticas a nível da legalização, da burocracia, isso é de menos, porque ok. E depois de teres o assunto burocrático resolvido? E depois? Um dos maiores problemas deste país é a transformação de uma instituição. Quando tu sais da pequena para a média empresa, tu começas a entrar num outro nível de pressão.
começas a ter um outro tipo de responsabilidades. São responsabilidades fiscais, são responsabilidades salariais, dentre outros assuntos jurídicos que é preciso prestar atenção. E vamos perceber que estás num certo nível em que fizeste certas contratações, mas da forma como tu deves honrar os teus compromissos não é da mesma forma como tens as entradas financeiras para poder honrar com isto tudo. Mas ao mesmo tempo não podes te desligar de repente. Então, o nosso mercado é aquilo que eu dizia no início, não é um mercado que eu posso falar de uma forma científica ou clarificar de uma forma científica. É um mercado de constantes mudanças e é importante que as pessoas que estão no meio deste mercado tenham uma aceitação para mudanças radicais sobre aquilo que pretendem fazer. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu hoje tenho empresas com vários público-alvos e com vários serviços. Mas no início do meu trajeto eu não me definia como uma pessoa que pudesse prestar serviços tão diferentes uns dos outros. Mas o que é que me fez mudar desta vertente? É a própria dinâmica do mercado. Nós tivemos um momento do Covid-19 que de certa forma obrigou-nos a mudar de estratégias e a forma como a gente vendia. Tivemos há pouco tempo também uma outra crise em que também tivemos que analisar outras formas de vendas. Então, se você é um jovem e pretende entrar para o mercado do empresariado nacional, é importante saber que não estamos aqui por emoção. O mercado do empresariado nacional não é para emocionados. Porque é um mercado muito difícil e por vezes seletivo. E só para seres seleto ou ser aceito, tens que jogar numa liga. É uma liga dos campeões. E existem tantas outras coisas em que se calhar mencionar fica muito complicado, mas em suma é um mercado aberto e que se tiveres as mentorias são essenciais, mas Moçambique é um daqueles mercados em que em primeiríssimo lugar tu deves ir à iniciativa em que tu tens e depois escrever o próprio plano de negócio após o teu negócio começar a correr, porque as estatísticas nunca vão apontar a um momento positivo neste país, pelo menos por agora. Se eu por agora remeter a um estudo de um negócio qualquer, o que as estatísticas vão dizer? Vão nos dizer que o país está com um problema de 3 trilhões, em que temos conflitos pós-eleitorais. Eu posso pegar em várias coisas que apontam a negatividade do negócio neste país. Então, um dos primeiros pressupostos para estar neste mercado, ou melhor, são dois, é a ousadia e a resiliência. Nós temos que ter a ousadia de ser diferentes e ter a capacidade de aguentar qualquer tipo de pressão que advém. Porque não vais entrar para o mercado para logo ganhar. Vais entrar para o mercado para identificar, lutar, se manter e depois ganhar. Então, é importante que isto esteja claro, principalmente na mente jovem, porque as pessoas têm um hábito todo feito de olhar para o António Sende, onde o António Sende está hoje, e confundirem que o António Sende chegou em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se calhar, se me contar a sua história agora, posso perceber que há 20 anos aí, há 20 anos de luta, há 20 anos de primeira renúncia. Quantas coisas o senhor António Sende renunciou para chegar onde chegou? Então, é por isso que eu falo muito da emoção, porque as pessoas por vezes olham para alguém que se tornou milionário, anda de um carro esportivo e pensam que o que trouxe aquilo é emoção. Não, se calhar o que trouxe aquilo são lágrimas. É a sua almofada que tanto cansou de te ouvir a chorar. É Deus que teve que te consolar várias vezes e te dizer que tudo vai dar certo. Então são essas todas as coisas que é importante ser feitas uma análise profunda. Eu de certa forma, não seria qualquer pessoa que eu visse que não tem uma capacidade emocional de aguentar que eu diria abrir uma empresa. Não. Se está a trabalhar no sítio, continua a trabalhar nesse sítio. Porque realmente não existem muitos incentivos para ser empresário.
neste país. Muito bem. Qual é um ou dois livros que leu e que mais lhe transformou e não se importaria de voltar a ler? Eu vou dizer o livro que realmente me transformou. O livro que realmente me transformou é O Executivo e o Monge. Era um livro que refletia a minha fase. Quando eu li este livro há 5 anos, quando eu comecei a minha real transformação. Há praticamente 5 anos eu fiz a leitura deste livro e percebi questões muito importantes, porque o executivo estava num conflito interno, né? Era um executivo, era um gestor, ele estava num conflito interno, em que aquele conflito interno em que ele estava transbordava para os outros. Então ele já não estava a se tornar uma boa pessoa por causa só de um simples conflito interno em que ele tinha. Ele já havia perdido a própria visão dele. Então foi quando ele decidiu, né, ir a um mosteiro, não sei, já não me recordo bem se era um mosteiro, mas ele teve que se submeter a um tempo a ser acompanhado, a ser liderado por um monge. Foi quando ele começou a perceber sobre a própria essência dele, buscou a paz de espírito e tornou-se uma pessoa melhor, e ao voltar ele simplesmente evoluiu. Então este livro, quando eu li este livro, eu percebi uma história incrível, acima de tudo de aceitação, porque primeiro nós temos que aceitar em que estágio nós estamos. Muitas das pessoas que estão a passar por uma situação é porque primeiro não aceitam a situação que estão a passar por ela. É importante que eu admita que eu não estou bem se eu não estiver bem, porque o problema só é detectado a partir do momento da aceitação. Se eu não aceito que eu tenho um vício, como é que eu hei de lutar por esse vício? Então, o executivo aceitou que estava a passar por problemas emocionais. E se eu aceito que eu estou a passar por um problema, eu posso procurar ajuda. A aceitação do problema ou a não aceitação do problema tarda a resolução do mesmo. Então, eu ter aceito a situação em que eu estava submetido no meu passado, não havia aceitado Deus para a minha vida, não tinha equilíbrio emocional, era um infrator, era uma pessoa que persona non grata. Eu aceitei todos esses termos que faziam parte do meu passado e decidi mudar. E no âmbito da minha mudança, quando aceitei Jesus para ser o Senhor da minha vida, foi no momento em que também comecei a ler livros ligados à liderança, à gestão. E este livro é o livro que marca a minha trajetória até aqui. Muito interessante. Como é que, por fim, o Virgílio se prepara diariamente para poder performar junto às suas equipes? Uma preparação mental, emocional, física e espiritual. Eu sou um homem de oração, né? Eu constantemente estou em orações interiores, exteriores, e eu todos os dias me faço o meu serviço às 6h30. Às 6h30 chego ao meu escritório, faço uma oração, faço as minhas declarações de fé. E em todas as declarações de fé que eu faço, eu faço para todo mundo, para os meus colaboradores, para os meus familiares, para o crescimento da minha instituição. Então, a minha vida resume-se quase sempre a isso, né? Porque é que eu acordo cedo? Eu já havia perdido este hábito de acordar cedo. Mas eu percebi que também existe recompensa em tudo. Eu acho que mereço ganhar mais do que quem acorda um pouco tarde. Eu acho. Eu sou o primeiro a chegar ao meu serviço. Eu acho que mereço mais do que os que chegam um pouco mais em relação a mim. Então, é por isso que comecei a definir alguns hábitos que me pudessem fazer um pouco mais merecedor que os outros. Sim. E por sua vez, este exercício me faz com que eu exija ou que eu busque um pouco mais, em que a lei da atração é um pouco mais.
Eu sonho com muito mais, as minhas recompensas são muito mais do que. Então, mas o meu exercício, um dos maiores exercícios em que eu faço é a comunhão. É a comunhão. Sou uma pessoa de um circuito muito fechado, de poucos amigos, então eu tenho um hábito sempre de questionar a Deus. Questiono a Deus, converso com os meus irmãos da igreja, converso muito com a minha esposa. Ela, por acaso, é uma pessoa muito sábia que dá-me muitos conselhos, mas é mais ou menos o maior exercício que eu faço mental é mesmo o exercício da comunhão e a oração e declarações de fé. Agora, exercício físico, eu amo o ciclismo. Por acaso é o único exercício em que eu me identifico com ele. E não é antigo. Esta prática já vem só há mais ou menos 6, 7 meses. Muito bem. Em que comprei aí uma bicicleta porque eu precisava de alguma coisa, um burnout, alguma coisa que pudesse, um momento em que eu pudesse não estar a pensar em nada, porque ser empresário neste país é preciso que tu estejas já toda hora a pensar em alguma solução, principalmente quando estás no lugar de liderança. O lugar de liderança, fechou a empresa, foi para casa, há uma situação que ainda pode estar a martelar à procura de uma solução em tua mente. Então eu comecei a cultivar este hábito de que, ao chegar a casa, depois do banho, praticar um ciclismo, estar diante dos meus filhos, eu pudesse me despir de qualquer que seja a situação. Porque no passado eu até perdia sono. É uma situação que eu preciso resolver. Mas depois de eu ter iniciado com este método, tudo mudou. Porque na verdade são comandos. Eu ditei um comando ao meu cérebro e ao meu corpo que, senhores, depois da gente chegar neste sítio, fazer isto, passem a adotar por esta forma de funcionamento. Então é o que tem vindo a acontecer. É mais ou menos isto. Excelente. Queremos agradecer este delicioso Chambalacate, como disse, que muito nos edificou. Desejamos assim a sua equipa, a sua família, muito bom ano, que o Criador continue a ser a vossa rocha firme, sustentando, providenciando, dando revelação para que continue a impactar positivamente e transformar vidas, como disse, que este é verdadeiramente o propósito que guia o Virgílio Sitoy nos seus empreendimentos. Amém. Eu agradeço em primeiro lugar ao nosso Altíssimo e novamente volto a agradecer ao Sr. António Sende por permitir com que pudesse partilhar um pouco com aquilo que é a minha experiência de vida para poder transformar os outros. O nosso maior exemplo sempre foi Jesus Cristo. Nós nos exprimimos muito naquilo que é a vida dele para podermos transformar as nossas vidas. Nos espelhamos nele. E agradeço muito a si por permitir que isso acontecesse, e também agradeço bastante a tua equipe também, que de certa forma faz parte disto tudo. Sem eles não estaria a acontecer isto. E agradeço a todos que estão do outro lado, e se eu tiver ferido alguma sensibilidade, peço perdão por isso, mas existem verdades que devem ser ditas. Na verdade, eu prefiro te dizer uma coisa que dói agora, te ferir por uma verdade, e veja alongar como uma mentira que te prejudique depois. Algumas coisas precisam ser antecipadas. A verdade é uma delas. Muito bem. Obrigado. Estas lições encontram depositadas nos nossos arquivos digitais. Nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. António Sende LDA. Nosso aplicativo para plataformas Android, Eloapp. Nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.